Alô, todos e todos, sejam bem-vindos. Mais essa aula desse mini curso de construções geométricas dentro da disciplina de Geometria com Régua, Compasso e Tecnologia, tá? Eu preparei mais uma apresentação, né? Nessa a gente vai dar continuidade a, a esse mini curso, falando um pouquinho sobre divisão de segmentos em partes iguais, tá? E fazendo algumas construções, tá? Então, vejamos, eu preparei uma apresentação aqui, tá? Preparei uma apresentação aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se chegou. Entrou aqui. Vamos ver aqui. Então, aqui, ó. Essa aqui é a aula 3 desse mini curso. Vou fechar aqui meu vídeo aqui. Tá? Então, vejamos, ó. Aqui nessa construções com régua e compasso, tá? Eu sou o professor doutor Leandro Araújo, tá? E essa aqui é a nossa terceira aula. Nessa aula, a gente vai fazer construções elementares, divisão de um segmento em partes iguais e definição e traçado das tangentes a um círculo. Bom, vamos começar revisitando alguns tópicos de geometria plana, tá? O primeiro deles é uma definição bem simples, extraída do João Lucas, que fala a definição de ser o que é círculo, né? Então, seja A um ponto do plano e R um número real positivo. O círculo de centro A e raio R é o conjunto constituído de todos os pontos B do plano, tais que a medida do segmento AB é igual a R, tá? Aqui a gente tem uma imagem aqui para ilustrar, tá? E passamos para uma proposição que essa vai ser essencial nessa aula, tá? Que é a proposição que você vai encontrar no capítulo 8 do livro de João Lucas, a proposição 8.2. Se uma reta é tangente a um círculo, então ela é perpendicular ao raio que liga o centro ao ponto de tangência. Repara, se uma reta é tangente ao círculo, se ela é tangente, então ela é perpendicular ao raio que liga o centro ao ponto de tangência. Mas o que vem a ser o ponto de tangência, né? Tangente é um círculo, né? A tangente é um círculo, pode ser entendido como um ponto desse círculo. Ah, deixa eu só fazer um comentário aqui, né? Eu coloquei essa imagem aqui de uma bicicleta justamente para mencionar isso. Então, ó, se uma reta é tangente a um círculo, então ela é perpendicular. Por que que você repara aqui, ó, na bicicleta? A bicicleta está apoiada ao chão, os pneus da bicicleta, elas encostam no chão, uma superfície plana, tá uma reta, tá? E, ó, e você repara que um dos aros uma das, dos aros, né, uma daquelas retas que compõem o pneu da bicicleta, ela é perpendicular. Você consegue visualmente, ó, visualizar isso, tá? Então vejamos, ó. Mas então a gente precisa de uma definição mais precisa ao que vem a ser tangência, né? Então aqui, ó, tangente a um círculo. A tangente a um círculo por um ponto desse círculo é a reta que é perpendicular ao raio passando por esse ponto. Então, ó, você tem o raio, tá? E vai de encontro à proposição anterior. Então, vejamos, ó. Vamos voltar aqui só para a gente poder visualizar. Ó, voltando aqui. Se uma reta é tangente a um círculo, então ela é perpendicular ao raio que liga ao centro de tangência. Essa reta que é perpendicular, ela vai ser chamada de tangente, tá? Ao raio, tá? A tangente é um círculo por um ponto desse círculo. É a reta que é perpendicular ao raio e passando por esse ponto, ok? Então vejamos, ó, vejamos aqui. É o primeiro tópico dessa aula, né? Divisão de um segmento AB em partes iguais. Como é que a gente vai proceder, né? Então aqui a primeira coisa, você tem um segmento AB e a gente vai traçar uma reta, uma semi-reta, digamos, S de AC, tá? Vamos construir com compasso segmentos iguais sobre essa e a gente quer fazer a divisão de AB em termos desses segmentos. Traçamos as paralelas ao segmento AZ, passando pelos pontos do passo 2. Esse aqui foi um adaptado do livro do Eduardo Wagner, Construções Geométricas,
E aqui a gente pode ver uma imagem construída no GeoGebra. Repara que aqui ela apresenta mais estático, tá? Mas a gente vai aqui, ó. Agora a gente vai para lá, para o GeoGebra, para ver como é realmente isso no modo dinâmico, tá? Então, deixa eu ver aqui. Então, voltando aqui só um instante. E vamos ver a construção. Deixa eu ver se eu consigo ir. Vamos ver se vai. Agora acho que vai. Agora foi. Tá? Vou colocar aqui para vocês verem. Tá? Só um instante. Tá? Apresentação. Carregando. GeoGebra. Aqui. Aqui, pronto. Agora a gente está construído aqui no GeoGebra. Repara, aqui são os pontos que eu construí, ó, tá vendo? Sobre o segmento. Eu usei o compasso, a função compasso. Foi construindo segmentos iguais. E depois usei a função paralelas passando por um ponto. Cadê? A função paralela, reta paralela passando aqui, ó. E para você traçar uma paralela, você tem que, ó, tem que selecionar o ponto e depois a reta. Então, eu construí essa paralela, essa primeira paralela aqui, essa primeira reta aqui ligando B, Z, depois com ela e a função reta paralela, eu construí as outras. Repara que os pontos cinzas são fixos, não consigo alterar eles. Mas se você olhar agora o ponto B, ele está uma coloração, ele está em azul. Isso permite que eu possa fazer um movimento, ó. Então, repara, olha o movimento que eu posso fazer aqui. Tá vendo? E assim modifica todas as outras retas, ó. Tá vendo? Olha o movimento aqui, nessa situação aqui. Tá bom? E aí, mais ainda, ó, consigo fazer várias mudanças, ó. Então, você vê um movimento aqui nessa situação. Tá bom, pessoal? Tá? Então, voltando agora para a nossa apresentação aqui. Esse é o nosso primeiro tópico, tá? Você repara que ele é bem tranquilo de ser feito, tá? E agora a gente vai para o segundo tópico, tá? Que é aqui a gente tem, ó, a construção, ó. Deixa eu ver, a construção, divisão de segmentos em partes iguais. Tem um probleminha aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu só consertar aqui. Só um minutinho aqui, deixa eu ver. Deixa eu dar uma pausa aqui. Rapidinho, uma pausa aqui, rapidinho. Bom, pessoal, retornando aqui, tá? Voltando aqui. Então, a gente tem aqui ah, a seguinte situação. Agora a gente está queremos construir, interessado em construir a tangente a um círculo, tá? Como é que a gente vai fazer isso, né? A gente volta naquela imagem no centro de uma grande cidade, né? É uma rotatória, tá? Em formato de círculo, para a gente fazer uma ilustração disso, tá? Então, em primeiro momento, eu vou fazer usando GeoGebra, a gente observar aqui, tá? A tangente por um ponto do círculo, tá? Depois a gente vai sair da função tangente a um círculo, tá? O GeoGebra tem essa função. Vamos fazer o traçado simplesmente da construção com régua e compasso, né? Que é você ter um instrumento para você traçar retas e um instrumento para construir. Então, o GeoGebra faz essa substituição, tá? Mas você pode fazer com os instrumentos físicos, né? Com régua e compasso, tá? E tangentes a um círculo com um ponto, né? O primeiro era tangente por um ponto do círculo, e tangente a um círculo com um ponto exterior a esse círculo, tá bom? Então vejamos aqui, ó. Então a gente vai usar a função reta tangente, né?
E como é que a gente vai proceder, né? A gente vai construir um círculo qualquer, tá? Dizemos que são dados em posição. Então, você tem um círculo, você tem um ponto, tá? Nesse caso aqui, eu estou considerando os dois simultaneamente, um no círculo ou fora do círculo, tá? E a ferramenta e o GeoGebra na função, na função reta tangente vai fazer essa construção, tá? Então, essa com a função, primeiro seleciona o ponto, depois ele te dá as tangentes. Então, é um facilitador, né? Ele faz a construção para você sem problemas nenhum, né? Sem, tá? Vamos ver isso aqui no GeoGebra, tá? Vamos ver isso na prática no GeoGebra. Deixa eu abrir aqui. Espera aí. Deixa eu ver se foi. Vamos lá. Abrindo aqui no GeoGebra. Vamos ver se vai. Indo. Abrir. Aqui. Tá vendo? Eu vou desfazer aqui, ó. Tá vendo? Vou esconder essa reta aqui. Esconder, ó. Não, melhor. Eu vou desfazer aqui. Pera, não é desfazer. Eu quero esconder, né? E vou usar a função. Qual a função? É a função reta tangente, ó. Reta tangente. Como o ponto está sobre, ó. Não, deu 8. Cliquei aqui, ó. Aqui e aqui. Reta tangente. Vamos ver. Vou esconder essa aqui, ó. Vou esconder só para a gente poder visualizar, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver esconder. Visualizar aqui. Ou melhor, vou deletar ela. Aqui. Se eu consigo deletar. Não, peraí. Deixa eu ver se... Ah, não, porque eu ainda estou com a função. Então, vou excluir essa aqui. Excluir. Pronto. Aí o ponto. Aí venho aqui na função reta tangente. Eu primeiro clico no ponto. Depois eu clico onde eu quero. A circunferência. E ele te dá a reta tangente. Repara aqui que como estão, os pontos estão com a cor azul, tá vendo? Eles são móveis, ó. Tá vendo? Aqui o ponto dele. Eu posso mover ele, ó. Tá vendo? Dá um movimento. Tudo bem? Tá? Então, voltando aqui para a nossa apresentação, a gente vê aqui esse processo, tá? Então, aqui, ó, vejamos. Tá? Então, aqui, a gente vê aqui, foi esse aqui que a gente viu. Peraí, tá? Então, voltando aqui a apresentação. Depois, ó, tangente por um ponto. Agora a gente está na seguinte situação, tá? A gente tem um ponto, temos um círculo, esse ponto está sobre o círculo e a gente está querendo traçar a tangente. Como é que a gente vai proceder? Bom, a gente vai construir um círculo, né, qualquer, né? Então, é um problema com dados em posição, quer dizer, você tem um círculo e um ponto, e o ponto está sobre o círculo, tá? O que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai construir uma... A figura ficou muito cheia de detalhes, muitos detalhes, mas um entendimento é muito simples, né? Então, você tem um círculo, você vai construir uma reta passando pelo ponto e pelo centro do círculo, tá? O centro do círculo. Depois, com isso aí, você vai construir um círculo de mesmo raio nesse ponto, tá? Então, você vai construir, tá vendo ali? Você vai construir um círculo nesse mesmo, que é o segundo círculo menor, tá? E depois, isso vai determinar um ponto. Depois, o que que a gente vai fazer? A gente vai construir a mediatriz no centro do círculo, tá? Com essa mediatriz, são esses dois círculos maiores, com o diâmetro, né, dos círculos menores, tá? A visualização fica estranha, mas assim, se você olhar aqui a construção passo a passo pelo GeoGebra, fica muito tranquilo,
tá? Então, vou indo ao GeoGebra, vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Vamos ver se aparece aqui. Não, não, não é esse. Vamos ver lá no GeoGebra. Aqui, cadê? Aqui, aqui, pronto, acho que é aqui. Aí apareceu aqui pra gente, tá vendo? Então, eu vou desfazer aqui alguns passos, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, aqui, eu vou excluir esse, vou excluir esse. Pronto, excluir esse aqui, tá? Então, aqui, ó, primeiro passo, você constrói uma reta, ó, o ponto B é o ponto ao qual você quer encontrar a tangência, tá? E o que que eu vou fazer, né? Eu preciso construir uma perpendicular. Vou construir um círculo, né? De centro em B, com raio de mesma medida do outro círculo. Depois, com isso, vou construir um outro círculo, tá? Com centro nas interseções, tá? Ou melhor, um centro no centro do primeiro círculo, tá? E raio o diâmetro dos círculos menores, ou seja, vai passar naquele ponto D. Depois eu vou com outro compasso, vou e faço o outro círculo. Agora concentro em D e o raio, o diâmetro do círculo menor. Com isso, eu consigo encontrar o quê? Eu encontro a interseção dos dois círculos maiores e essa interseção desses dois círculos menores vai me fornecer a mediatriz. A mediatriz é perpendicular à reta que passa pelo centro, né, do círculo, do primeiro círculo, e o círculo e o ponto e o candidato a ponto de tangência, no ponto B. E aí surge essa imagem que você está vendo, tá? Então, aí a gente tem toda a confirmação aqui, toda a confirmação aqui, tá bom? Então, vejamos agora. Vamos passar para o próximo aqui. Deixa eu voltar lá para a apresentação, tá? Na apresentação, a gente tem essa situação. Isso aqui é um ponto sobre o círculo. Agora, a gente tem a seguinte situação. Tangente é um círculo por um ponto exterior. Repara, olha como vai ficar aqui, né? Primeira coisa, a gente vai construir um círculo qualquer, né? São dados, é um problema dado em posição, tá? Ou seja, conforme a figura, né? Você tem um círculo, tem um ponto. Esse ponto está fora do círculo. Primeiro passo, você vai construir uma reta passando pelo ponto, o candidato, ponto de tangência e o centro do círculo. Segunda coisa, você vai encontrar o ponto médio. Pode usar a técnica de encontrar a mediatriz para você fazer isso aí, entendeu? Como regra compasso, mas aqui a gente já está admitindo que você sabe como encontrar o ponto médio, que é fazer a construção da mediatriz. Então, esse passo a gente já subentende, tá? A gente já admite, sabido, tá? E depois a gente vai fazer o quê? Com esse ponto médio, eu vou traçar um círculo de raio, o tamanho da medida da distância. Você não encontrou o ponto D, que é o ponto médio, então você vai encontrar, construir um círculo, tá? De raio à medida desse ponto, ponto médio, né? A distância do centro ao ponto médio, tá? Depois, com isso, você vai traçar esse círculo. A resposta vai ser dada pela interseção do círculo maior com o círculo menor, ou ainda com a interseção dos dois círculos, tá? Então, esses pontos de interseção vão ser os pontos de tangência, tá bom? Tá? Então vejamos. Lembrando que a gente está baseando, qual é o fundamento disso? A gente está baseando que essa reta é perpendicular ao raio. Então, é isso que a gente está encontrando. A gente está encontrando a reta que é perpendicular ao raio. Então, a gente precisa encontrar o ponto sobre o círculo onde essa reta é perpendicular ao raio, tá? Vamos para visualizar isso aqui no GeoGebra. Só um minuto. Agora a gente vai para o GeoGebra e vamos ver. Está abrindo.
Então, vejamos aqui, tá vendo? Então, aqui, ó, vou desfazer aqui a construção, ó. Repara que aqui é um ponto móvel, ó, ponto azul, ó, tá vendo? Se eu mover aqui o ponto exterior, isso não está me dizendo que a figura que a construção é consistente, se mantém, é robusta. Tá? Aqui é o centro, ó, tá vendo? Vou modificar aqui, ó. As propriedades se mantêm, tá bom? Então, vejamos, ó. Vou desfazer aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Vou desfazer primeiro esse. Deixa eu ver. Esse aqui desfaz, ó. Aí ele desfez tudo, né? Vamos ver. Vou fazer esse aqui. Depois, ó, aqui, vou desfazer esse aqui, tá? Bom, pessoal, então repara, aqui, o que que a gente faz, né? Então, aqui a gente tem, vamos desfazer também essa a reta, ó. Aqui, problema puro, tá? Eu usei a função compasso para construir círculo, marquei um ponto, mas são dados em posição, então não tem, é uma escolha minha, tá? Tá? Tracei uma reta, ok? Depois de traçar uma reta, usei a função mediatriz. GeoGebra tem a função mediatriz, tá? Se você for fazer com o instrumento, você vai ter que fazer a técnica de construção da mediatriz, tá? Aí depois vou fazer o quê? Quando eu tenho o ponto médio, vou traçar um círculo de centro nesse ponto médio, cujo a outra ponta do compasso está no centro do primeiro círculo. Isso vai me determinar essa circunferência aqui. Com essa circunferência aí, ela vai me dar 2 pontos de interseção com o primeiro círculo. Essa segunda circunferência vai me dar 2 pontos de interseção com esse círculo. Esses pontos de interseção vai ser a resposta aos os pontos chaves que resolvem o problema, tá? E depois é só construir as retas passando pelo ponto dado e os pontos que você encontrou. E aí você vê a configuração. Repara, ó, você pode. Deixa eu só mover aqui, ó. Posso mover aqui, só para você poder visualizar, ó. Em qualquer posição que você mova, tá vendo? Você tem aqui, ó, a construção, ó. Tá vendo? A construção aqui, ó. Tá vendo? Aí você vai, tá vendo? Ó. Aí aqui, ó, se desfez, ó, porque não existe tangência, tá vendo? Passei para fora, aí tem tangência. Ó, tá vendo? Ó. Se eu pegar a figura e o ponto C, ó, interior, passei, não tem mais tangência. Ó, centro, coincidiu, passou, foi. Tá? Tranquilo, pessoal, tudo bem? Tá? Bom, vamos voltar aqui para o nossa apresentação. Então, vejamos, voltando para a apresentação. Então, essa aqui é a tangente, é um círculo, tá? E, e que é, que é essa parte. Deixa eu ver aqui, deu ruim. Ah, uma observação, né? Aqui a gente tem uma imagem que é o Arco do Triunfo em Paris, tá? Ele foi construído no cruzamento de várias avenidas, assim, justamente para falar dessa ideia de lugar geométrico, para ilustrar isso, né? Em geometria, a expressão antiga, né? Antiga, que de lugar geométrico, dizendo o conjunto de todos os pontos que possuem uma determinada propriedade. Assim dizemos que assim dizemos que no plano a mediatriz é um lugar geométrico dos pontos, né? A mediatriz é o lugar geométrico dos pontos equidistam, né, dos sistemas de um segmento. O círculo é o lugar geométrico dos pontos que estão a uma distância dada a um ponto, né? Então, a gente tem, só para deixar claro isso aqui, né? O Eduardo Wagner faz essa menção aqui, justamente para deixar claro que um lugar geométrico ele vai atender uma determinada propriedade, possui uma determinada propriedade. E que se o ponto possuir essa propriedade, um ponto fora desse lugar geométrico não vai possuir tal propriedade, tá? Então, é uma questão importante,
tá? Ter essa noção aqui. No próximo encontro, a gente vai fazer alguns exercícios, alguns exemplos que o livro de construção geométrica do Eduardo Wagner faz, tá? Mas aqui eu vou terminar fazendo um exercício simples, só para poder ilustrar essa situação. Então, a gente tem aqui dados em posição, um círculo C e uma reta R, construir um círculo de raio R dado tangente à reta e tangente exteriormente a esse círculo C, ok? Bom, como é que a gente vai proceder, né? É, a construção deixa eu ver aqui, deixa eu ver, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Aqui a gente tem a imagem no GeoGebra, deixa eu ver se consigo abrir para vocês. Aqui, então a gente quer construir aqui, ó, tá vendo? Então eu tenho dado o círculo, tá? Dado o círculo. Bom, primeira coisa, eu vou usar aqui a função, como eu quero construir um círculo que seja tangente a, a reta e tangente à circunferência, eu vou, bom, posso então pensar em construir o quê? Uma perpendicular a essa reta, e essa perpendicular tem que passar pelo ponto C. Então, posso pensar nessa aqui. O GeoGebra tem essa função. Então, primeira coisa, eu seleciono o ponto, depois eu construo a reta. Com essa função aqui, eu vou e venho aqui, ó, interseção entre dois objetos. Então, eu quero a interseção entre a circunferência e a perpendicular. Me deu esse ponto C, esse ponto E e esse ponto F. Agora, eu quero a interseção da reta perpendicular e a reta dada. Eu encontrei esses dois pontos aqui. Repara que eles estão fixos. Tudo bem? Tá? Repara que eu só consigo mover aqui, por exemplo. Eu consigo ampliar aqui, mas não consigo. Ó, consigo mover o ponto C para cima. Tá? Ó, e consigo fazer aqui. Tá? Bom, o que que eu vou fazer agora? Bom, eu quero encontrar uma circunferência que seja tangente a essa circunferência e a essa reta dada. Tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou usar a construção de mediatriz. Eu preciso, então, selecionar os pontos onde eu quero construir a mediatriz. Selecionei, encontrei. E volto na função interseção de objetos. Eu quero a interseção da reta, da mediatriz, com essa aqui. Encontrei o ponto. Esse processo de você encontrar esses pontos chaves que é o argumento da construção com regra e compasso, tá? Que é a chave do argumento, os pontos-chave são a chave do argumento da construção com regra e compasso. Então, vejamos aqui, e agora eu venho aqui na função compasso, e vejo aqui, ó, construir aqui, ó, quero o raio dessa medida, né? Vou fazer de novo, tá? Fazer de novo aqui, ó, usar a função compasso, aqui, e o raio até aqui. Eis que apareceu a figura. Aí você... Pronto. Aí agora, para poder fixar isso aqui, eu vou usar a função interseção novamente. Agora com esse, depois esse com esse. Pronto, fixei. Então, ó, eu vou mover aqui, ó, agora eu vou mover para a gente ver se a nossa construção é robusta. Aí não importa a modificação que eu faça, né? Ó, tá vendo? Sempre vai permanecer, ó. Tá vendo? Repara que eu não consigo mover os pontos em cinza, eu só consigo mover os pontos em azuis, ó. Então, você tem aqui, ó, essa construção aqui, tá vendo? Não importa qual a figura, tá vendo? Consigo mover para cá, consigo mover para lá, tá vendo? Essa aqui é essa construção aqui, tá bom? Então, ó, esse é um exercício relativamente simples, né? Deixa eu ver se consigo colocar aqui para vocês verem, voltar aqui na apresentação, tá? Cuja solução está aqui, ó. Então, qual o contexto, né? Você constrói uma perpendicular, uma reta dada passando pelo centro do ponto, encontra a interseção entre a perpendicular com o círculo e as retas dadas, traça a mediatriz dos pontos do passo 3 e determine o ponto H
de interseção dessa reta com a perpendicular. A solução é encontrada construindo um círculo de centro no ponto H e raio a metade do segmento EG, tá? Então, com isso aqui a gente finaliza essa apresentação, tá? Aqui a gente utilizou o livro de Geometria Euclidiana do João Lucas, tá? E o livro de Construções Geométricas do professor Eduardo Wagner, tá bom? Então, pessoal, deixa eu abrir minha câmera aqui, a gente se vê no próximo encontro, tá? Um abraço, até a próxima.